Boa noite a todas. Nosso trabalho é sobre o ciclo biogeoquímico do fósforo e os componentes do grupo são eu, Fabielle, Jennifer Soster, Giordani Zanini, Maquele Chiesa e Matheus Mussolini. Somos do curso de Agronomia do Campo Sertão. O fósforo é um elemento químico que reage muito facilmente com os demais. Não é encontrado naturalmente sem que esteja ligado a algum outro elemento. É também um dos componentes mais essenciais na natureza em abundância nos tecidos humanos. Em organismos, ele também é componente essencial das células, fazendo parte das moléculas de DNA e RNA. A importância para a área da agronomia, então. O conhecimento relativo à importância do fósforo para o meio agrícola nos traz a informação de que esse é um componente indispensável para a produção vegetal, uma vez que ele também pode ser um dos limitadores da produção máxima. A função do fósforo para as plantas. O fósforo é um elemento importante na nutrição das plantas, um macronutriente primário inteiramente ligado ao crescimento das plantas. Como já citado, ele é responsável pelo armazenamento e transferência de energia, como a glicose, frutose e ATP. Constitui os nucleotídeos, participando das membranas fosfolipídicas, componente vital para as plantas. O ciclo do fósforo. O principal reservatório de fósforo na natureza são as rochas, somente sendo liberado delas por meio do intemperismo. O intemperismo é um conjunto de fenômenos, sejam físicos, químicos ou biológicos, que leva à desagregação e alteração da composição química e mineralógica das rochas, transformando-as em solo e liberando fosfato. Por ser um composto solúvel, ele é facilmente carregado até os rios, lagos e oceanos pelo processo de lixiviação, ou então é incorporado em organismos vivos. Essa incorporação se dá nas plantas pela absorção do fosfato por meio do solo. Dessa forma, ele é utilizado pelos organismos na formação de compostos orgânicos de fosfato, que são essenciais à vida, sendo a partir daí chamado de fosfato orgânico. Nos organismos animais, o fosfato é entrado por meio de ingestão direta de água e por biomagnificação, processo onde a concentração de um composto aumenta ao longo da cadeia alimentar. A decomposição da matéria orgânica por organismos decompositores faz com que o fosfato orgânico seja devolvido ao solo e à água em sua forma inorgânica. Então, aqui a gente tem uma foto do ciclo do fósforo, em que na natureza o fósforo existe como um íon fosfato, o interperismo das rochas e a atividade vulcânica liberam o fosfato no solo, na água e no ar, onde se torna disponível para as cadeias alimentares terrestres. O fosfato entra nos oceanos por meio do escoamento superficial, do fluxo de água subterrânea e do fluxo do rio. O fosfato é dissolvido nos ciclos da água, do oceano em teias alimentares marinhas, e algum fosfato das teias alimentares marinhas caem no fundo do oceano, onde formam sedimentos. Alterações nos ciclos biogeoquímicos. Problema causado pelos fosfatos, eutrofização. É preocupante os efeitos dos fosfatos no meio ambiente, através da quantidade de nitrogênio e fósforo que são lançadas em recursos hídricos. Fazem com que haja uma boa e rápida multiplicação de algas e com esse aumento forma-se uma camada verde na superfície da água, impedindo a passagem da luz. Com isso, as plantas que ficam no fundo não conseguem fazer a fotossíntese e o oxigênio vai diminuindo, ocorrendo a morte de populações aquáticas. Além disso, a eutrofização reduz a qualidade da água, mudando a transparência e coloração, além de um forte cheiro, da liberação de substâncias tóxicas das algas, deixando a água sem utilidade para vários fins de consumo. Hoje em dia, empresas já estão se adaptando e trazendo para o mercado produtos menos agressivos para o meio ambiente e também para o consumidor. Então, as zonas mortas. Uma zona morta é uma área em lagos e oceanos, perto da foz dos rios, onde grandes áreas são periodicamente esgotadas de sua flora e fauna normais. Essas zonas podem ser causadas por eutrofização, derramamento de óleo, despejo de produtos químicos tóxicos e outras atividades humanas. O número de zonas mortas aumentou por vários anos, e mais de 400 dessas zonas estavam presentes em 2008.
Uma das piores zonas mortas está na costa dos Estados Unidos, no Golfo do México. Escoamento de fertilizantes no rio Mississippi. A bacia criou uma zona morta de mais de 8.463 milhas quadradas. O escoamento de fosfato e nitrato de fertilizantes também afeta negativamente vários ecossistemas de lagos e baías. Nessa imagem podemos localizar as partes avermelhadas que mostram as zonas mortas, sendo que são encontradas em áreas de alta densidade populacional. Como a eutrofização pode ser reduzida ou evitada, então? Fertilizantes, detergentes que contenham fósforo e o descarte inapropriado de esgotos podem ser fontes de nitrogênio e fósforo que levam à eutrofização, como foi visto anteriormente. Então, utilizar fertilizantes na medida certa, eliminar detergentes que contenham fósforo e assegurar que o esgoto não esteja contaminado no curso da água. Um exemplo disso é por um sistema séptico com vazamento. Maneiras essas que devem ser adotadas por cada pessoa, companhias e governantes para reduzir a eutrofização. Aqui temos duas imagens da eutrofização. Uma de rios próximos a cidades, urbana, e outra aqui próxima à zona rural. Tá aparecendo? Não está aparecendo, Fábio. Café, vamos falar de um elemento muito importante que às vezes é esquecido no Agora tá aparecendo? Agora tá. Sim. Tá. plano de adubação. É o fósforo. O engenheiro agrônomo Gui Carvalho fala sobre a importância do fósforo, um elemento da adubação que não pode ser deixado de lado. Veja. Bom dia, Luísa. Bom dia, amigos cafeicultores que estão acompanhando o programa Balanço no Campo. Hoje nós vamos falar de adubação em café, vamos falar de um elemento muito importante que às vezes é esquecido no plano de adubação, é o fósforo. Ele é um nutriente fundamental para o desenvolvimento e produção. Ele atua no transporte e armazenamento de energia, na síntese de proteína e na formação das células. Contribui para a fotossíntese, crescimento de raiz e reprodução. Sua deficiência prejudica o crescimento dos ramos e a produtividade. Agora vamos falar sobre a disponibilidade desse elemento. Normalmente, os nossos solos são pobres em fósforo e solos tropicais apresentam também uma característica de fixação deste elemento. Alumínio, ferro, cálcio fixam o elemento e deixam ele indisponível para as plantas. Novos trabalhos apontam aumento de até 40% na produtividade. Por quê? Esse elemento aumenta o sistema radicular, deixando a planta mais forte, com mais energia, mais vigorosa, ela consegue atravessar melhor os veranicos e outros problemas climáticos que podem acontecer, deixando também mais resistente contra as doenças. Como dica de manejo, o cafeicultor deve fazer análise de solo, fazer análise de folha, mas olhar bem para a sua planta. Planta jovem, que precisa produzir e crescer, não pode ficar sem esse importante elemento. Consulte seu agrônomo e tenha sucesso na produção. Já coloco de volta a apresentação. Aparecendo? Sim. Sim.
Você sabe como identificar uma carência de fósforo? Sabe qual a importância desse elemento nos processos metabólicos no estágio vegetativo e de floração? Tem ideia de como sanar essa deficiência? Essas e outras dicas você assiste agora. Saudações, família Agroplant! Quem fala é o Rasta e vamos nos aprofundar no universo dos nutrientes. Nesse episódio, iremos falar sobre um macronutriente que é muito utilizado durante todo o estágio de floração e ainda assim desempenha um papel importantíssimo durante todo o período de vega, o fósforo. Então não sequela, lembra de clicar no like e bora pro vídeo. O fósforo é um elemento representado na tabela periódica pela letra P, sendo um macronutriente essencial e indispensável em processos como a fotossíntese. É considerado uma fonte de energia para as plantas. É um dos componentes presentes no DNA com diversas enzimas e proteínas. O fornecimento equilibrado deste elemento está associado a um excelente vigor por parte da planta. Estimula a produção de resina e a formação de sementes. Mais de 2/3 do fósforo absorvido durante o ciclo da planta acontece em seu primeiro trimestre de vida. Suas maiores concentrações são encontradas em tecidos como os das pontas das raízes, brotos em crescimento e no tecido vascular. Veja alguns sintomas de carências, apesar de serem relativamente incomuns e muitas vezes diagnosticados de forma errada. Podemos detectar essa carência, primeiramente, quando os pecíolos, que são as hastes das folhas, começam a apresentar uma coloração roxa. Mas não confunda com a tonalidade roxa das hastes principais, pois este sintoma indica uma carência generalizada de nutrientes ou um desequilíbrio na faixa de pH. As folhas começam a apresentar uma tonalidade verde escura levemente azulada. O crescimento horizontal e vertical ficam prejudicados. Manchas escuras com cor de cobre ou roxas quase pretas começam a aparecer nas folhas inferiores 2 semanas após o início da deficiência. Pontos de necrose pretos começam a aparecer nos pecíolos até que as folhas comecem a enrolar para baixo e por fim caiam. É comum ocorrer um atraso na floração e as inflorescências apresentam um tamanho reduzido em comparação a plantas saudáveis. E além disso, o vegetal fica mais suscetível ao ataque de pragas e fungos. Agora, apresentaremos alguns sintomas comuns na deficiência de fósforo. E o primeiro deles é causado pelo desequilíbrio do pH do solo, que deve estar em uma faixa entre 5,5 a 6,2 no caso de um cultivo mineral e um pouco mais alcalino, entre 5,8 a 6,8 no caso de um cultivo orgânico. Um pH muito alcalino, acima de 7, faz com que muitos nutrientes como o fósforo fiquem inaptos a serem absorvidos. Temperaturas abaixo de 10 graus podem bloquear a absorção desse elemento. Então é muito importante que você fique atento à temperatura do ambiente em que cultiva. De preferência, controle a temperatura para que fique entre 1 a 27 graus. A carência pode aumentar caso o solo seja argiloso ou fique sempre úmido. Então deve-se escolher uma mídia de cultivo com boa aeração, drenagem, porém com uma certa retenção hídrica. Substratos muito ácidos, doses muito elevadas de zinco e ferro também podem gerar dificuldade na absorção desse nutriente. Então, você deve estar sempre atento em fatores como o potencial de hidrogênio e com a eletrocondutividade da sua mídia de cultivo. Chegamos agora nos sintomas de excesso, sendo esses bastante comuns, principalmente na fase da floração, onde doses elevadas de fósforo são necessárias para as plantas. Normalmente acontece quando doses excessivas são utilizadas durante as regas ou no preparo de um solo com uma composição inadequada. Os sintomas podem demorar algumas semanas para aparecer, principalmente se a mídia de cultivo estiver tamponada com um pH estável e adequado. É apresentado normalmente pela carência de micronutrientes como zinco e ferro. Esse desequilíbrio na rizosfera acaba por bloquear a absorção desses micronutrientes. Por outro lado, aumenta a absorção de magnésio e cálcio. Não que isso seja benéfico, pois a causa é a utilização inadequada de fertilizantes. Um dos indícios de excesso de fósforo, ou overfert, é você sentir um sabor químico durante a degustação de flores ou frutos. Então fique atento com a quantidade, frequência de adubação e até mesmo na escolha de ingredientes com concentrações de fósforo. Agora que conhecemos um pouco sobre carência, excesso e deficiência de fósforo, mostraremos algumas possíveis soluções para você não sofrer mais com elas. Compostos fosfatados são acessíveis para absorção por meio das raízes, mas que raramente estão disponíveis, uma vez que o fósforo normalmente está ligado a compostos orgânicos,
que são liberados através de processos oriundos da ação da microbiota presente nesse solo. Guano, uma fonte de fósforo que é prontamente disponível para as raízes, já que foi tecnicamente quebrado durante as ações do trato digestivo dos morcegos, por exemplo. Já a farinha de osso e esterco de frango, que são excelentes fontes de fósforo, porém, devem ser descansados para ficarem disponíveis no solo. Para utilizar esses ingredientes com consciência durante o preparo do solo, você deve respeitar os fatores relacionados à compostagem dessa mídia. No caso de um cultivo mineral, as plantas absorvem fósforo inorgânico apenas em forma iônica. Então busque fertilizantes com níveis equilibrados desse nutriente para assim realizar a adubação de forma adequada. Bom pessoal, espero que tenham curtido o tema, absorvido bastante informação. Tá aparecendo? Não. E agora? Ligações entre os ciclos. O que torna o ciclo do fósforo único é a ausência de uma forma atmosférica, uma vez que, na maioria dos outros ciclos, a atmosfera, mesmo quando não constitui reservatório importante de material, geralmente é a responsável pela ressuspensão dos elementos dos oceanos, e áreas mais baixas para o continente e áreas mais altas. No caso do fósforo, isso não ocorre. E em uma escala de tempo mais curta, o que se observa é um fluxo de apenas um sentido, do continente e áreas altas dos rios para os oceanos, e finalmente para o leito oceânico, em forma de sedimentos. Esse ciclo só se completa em escalas de milhões de anos. Então era isso aí?